Então tá aí, essas são as manifestações da torcida do Flamengo antes, depois do jogo, durante, enfim, com críticas a todo mundo, né? A BAP, a Felipe Luiz e tudo mais. E depois do jogo, eu acho que ainda, aliás, com certeza, ainda sem saber que ele seria demitido, porque afinal o negócio pegou de surpresa todo mundo, o Felipe Luiz falou sobre a sua relação com o Flamengo lá na coletiva, já no final da coletiva. Vamos ouvir. Sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vivi os melhores anos da minha vida aqui. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom, essas foram as últimas palavras do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Alguns tempo depois ele foi comunicado da demissão. Pelo que eu vi por aí, Rodrigo, ele mandava, segura aí que a gente quer falar com você depois. E aí saiu da coletiva e depois o Boto, sei lá quem, foi lá e comunicou da saída dele, que teria pego ele, inclusive, de surpresa. Talvez ele não imaginasse que depois de um 8-0 fosse cair, embora talvez tivesse noção que a situação dele não era tão simples assim. E aí, acho que já dá para a gente também começar a entrar no segundo tópico. O Leonardo Jardim, muito provavelmente, como disse você, como disse o Mauro, será o novo técnico do Flamengo. De novo, um pacote grande, mas é que o assunto é palpitante. Você está mutado, Rodrigo. Acho que todo mundo que viu a entrevista do Felipe ontem ficou claro que ele não estava esperando ser demitido, né? A própria declaração dele final, que é essa, mesmo que eu não esteja no Flamengo e tal, foi uma entrevista, inclusive, leve, né? Perguntas ali, estava um clima mais leve por conta desses 8-0. Então ele não estava com essa expectativa, certamente, da demissão. Todo mundo já deu aí que foi uma surpresa para ele. Deu logo depois, no vestiário, no momento que eu cometi o erro de ir dormir. E aí que teve a comunicação ali pelo Boto para que o Felipe que não ia. O BAP já queria demiti-lo, depois me deu a informação que me deram aqui, logo depois do jogo contra o Lanús, né? Porque por conta dessa coisa pessoal, emocional, mas também por conta da análise dos resultados ali, então acabou se prolongando. O que a gente tem de fato? Eu perguntei agora de manhã e me disseram em evolução a questão do Leonardo Jardim. Então não está já certo, acertado, mas em evolução significa que está andando, já estava andando, obviamente não começou a andar hoje de manhã, já estava em negociação anteriormente, assim como aconteceu da outra vez, quando teve digamos assim, a interrupção de negociação de renovação do Felipe com o Flamengo, que passaram uns 3 dias meio em blackout, essa negociação que agora o Flamengo viu que teve essa informação do Chelsea, o Flamengo foi atrás do Leonardo Jardim também e ativou isso. Tem uma conversa direta do Boto com o Leonardo Jardim, eles se conhecem. Também tem o agente do Leonardo Jardim, que é o mesmo do Abel Ferreira, o Hugo Cajuda. Também tem essa relação com o diretor, que é português. Então é o nome favorito, digamos assim. Um outro nome que eu ouvi que poderia ser uma opção, mas me parece que está muito mais indo para o caso do Leonardo Jardim, mas que era bem cotado no Flamengo, é o De Zerbi, o italiano, né? Mas eu acho que só vai acontecer se a coisa não fechar com o Leonardo Jardim, e aí o Flamengo vai focar em outros nomes, mas ele já está em evolução, então acho que tem uma tendência de que aconteça. O próprio Leonardo Jardim deu uma sinalização ao mercado brasileiro de que deveria voltar a trabalhar, né? Depois saiu do Cruzeiro dizendo que precisava de um tempo, enfim, que precisava de um tempo fora do trabalho. Ele já deu essa sinalização que voltaria. E tem um pouco a ver também com essa coisa que o Arnaldo falou, de que seria o técnico escolhido pela gestão BAP e não um técnico da gestão anterior, digamos assim. Agora, eu vou só, além da informação, conectar ali com o que o Arnaldo falou. O discurso do BAP, todo o ano passado, era de mirar o Palmeiras no sentido de estabilidade do técnico, de dizer que o modelo do Abel Ferreira era um modelo bem sucedido, né? De manutenção do técnico, ele queria essa estabilidade. Me parece que essa saída do Felipe vai contra isso, né? Obviamente é contraditória com o que ele pretendia antes, e o que pesou, as duas coisas que pesaram, é que teve um componente emocional também dentro dessa história. Então,
Quando a gente fala de com um clube às vezes consegue isolar esse componente emocional do dirigente da decisão e outro ainda não consegue, tem essa cultura no clube e não é só do BAP. É uma cultura na verdade, por isso que é assim no Flamengo sempre, de quase todos os dirigentes do Flamengo, de ter um aspecto muito emocional. E os que não têm, e o Landim teve em algum momento que ele segurou os técnicos por mais tempo, que eles são muito criticados por não terem uma abordagem mais fria, né? O BAP estava tentando ter essa abordagem mais fria, mas me parece que há um componente emocional nessa saída, assim como também um componente aí de resultado, análise ali de essas outras coisas que eu falei, que também tem um peso. Olha, um recado importante aqui para você. Você que está acompanhando a reprise, só